Hebreus capítulo 12, versículo 2 ao versículo 8. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, a vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Esse texto nos mostra, nos traz à memória a ideia da família. A família tradicional. Pensar no passado, olhar para trás, a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos olhar para trás. Mas ao olharmos para trás, nós devemos buscar coisas boas. E quando olhamos para trás, as coisas boas as quais nós devemos buscar são os exemplos bons que tivemos. Os nossos pais que nos corrigiam, os pais dos nossos pais que corrigiam os nossos pais. E assim sucessivamente. Se nós voltarmos bem ao passado, como esse texto que nós lemos, esse texto é um texto antigo. É um texto que fala dos homens de Deus, daqueles homens que viveram antes da graça, antes de Jesus vir para cumprir a sua missão. E esses homens, eles cumpriram cabalmente a sua missão. O texto diz que o pai corrige o filho. E qual é o pai que não corrige o filho? E Deus, ele se apresenta como nosso pai. O texto aqui fala de bastardos. Bastardos, se nós olharmos para o passado, nós vamos perceber que é aquele filho que vai nascer de uma família, de uma outra mulher da qual o marido não estava casado com ela. Hoje nós já temos a lei que institui o casamento, mas no passado não tinha nenhuma lei. Tinha a responsabilidade, tinha um compromisso com Deus. É o que os homens do passado tinham. O compromisso era com a palavra de Deus, era com o Espírito Santo de Deus. O próprio Deus, ele descia na terra para falar com os homens do passado. Desceu para falar com Abraão, desceu para falar com Jacó, desceu para falar com Moisés, desceu para falar com vários homens que viveram no passado. E esses homens, por terem presenciado ali as palavras do Senhor diante dos seus olhos, diante de si, eles entenderam que a responsabilidade que eles tinham era essa, de fazer com que a família fosse uma instituição de respeito, uma instituição de responsabilidade. E aqui o texto ele nos mostra, dizendo que nós estamos olhando firmemente para o autor. Abraão, ele pode dizer que ele olhava firmemente para o Deus, quando o Senhor chega a ele para falar com ele, quando ele está orando ao Senhor, clamando pela vida de Ló, lá em Sodoma. Ló estava em Sodoma e o Senhor falava que ia destruir Sodoma e Gomorra. Então,
Abraão clama pela vida de Ló. E Abraão, ele ali firmemente, ele olhando para o Senhor, ele clama. E aqui esse texto vai dizer para nós que nós precisamos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa salvação. O autor e consumador da nossa salvação é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele cumpriu a sua missão para que hoje nós pudéssemos ter essa bênção de poder olhar para Ele, de poder falar com Ele, de poder viver Ele, de poder acreditar que Ele vai resolver os nossos problemas. A palavra do Senhor, ela é maravilhosa e ela diz assim no versículo 2: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis demasiadamente em vossa alma. Ele suportou uma aflição tão grande. Hoje, muitas vezes, nós estamos diante de uma televisão, hoje nós estamos diante da tela do celular, ou de uma outra mídia, nós estamos ali olhando para algo que vai nos alegrar. Mas se nós pararmos para prestar atenção, aquela história que se passa ali, naquela tela, naquele fato ali que está passando, nós percebemos muitas vezes que são coisas que estão denegrindo a imagem do Senhor. E muitas vezes nós estamos rindo daquilo. E aqui o Senhor está dizendo que Ele suportou uma tamanha oposição contra Ele. Aqueles homens que estavam ali crucificando a Ele, que estavam ali fazendo com que Ele respondesse por algo que Ele não fez. E hoje, muitas vezes, nós descansados, porque agora Jesus levou sobre si as nossas dores, e nós não temos mais que fazer sacrifícios, nós não precisamos mais pegar um animal e ter que derramar o sangue daquele animal, não. A gente deitado, a gente andando, a gente em pé, a gente em qualquer lugar, a gente fala com Deus. E essa facilidade faz com que nós, muitas vezes, despreocupados, fiquemos olhando para essas mídias, para essas histórias que denigrem a imagem do Senhor, para essas histórias que vão preencher o nosso espaço vazio e nos levar para um lugar de tristeza, nos levar para um lugar onde estaremos nos afastando do Senhor. Mas a palavra do Senhor, ela é maravilhosa e continua no versículo 4 dizendo: ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ele está querendo dizer que nós estamos vivos. Nós estamos vivos. Jesus, ele resistiu até o sangue porque o sangue dele foi derramado na cruz. Nós estamos resistindo ao pecado, mas estamos resistindo pouca coisa. Ele está dizendo, vocês não resistiram até o sangue, até que o vosso sangue seja derramado. Não. Nós estamos resistindo porque o Senhor, agora ele tem uma promessa. Qual é a promessa? De manter-nos vivos, para que possamos ser luz a brilhar, para que possamos ter o testemunho vivo diante daqueles que não conhecem a palavra do Senhor. Então aqui, Ele que nos garante a vitória de que o resistirmos ao pecado não seja para nós o sangue, porque o sangue já foi derramado, o de Cristo na cruz do Calvário. Agora nós precisamos de lutar. A nossa luta é até pequena diante de tudo que Jesus passou, diante de tudo que os homens do passado que viveram antes de Jesus passaram. O apóstolo Paulo mesmo diz que nós vivemos no melhor tempo, nós vivemos no tempo da graça, o tempo o qual o Senhor derramou do seu Espírito para que pudéssemos ser agraciados com a presença do Espírito Santo dele dentro em nossas vidas. Versículo 5 diz assim, ó, estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco? Filho meu, não menosprezeis a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por eles é reprovado. O Senhor, ele reprovou Davi em uma determinada situação, na qual Davi ele estava muito certo de que estava correto na sua postura, quando ele comete aquele ato de enviar o esposo de Betseba, Urias, para a frente da guerra, e ali ele envia Urias para a frente da guerra e Urias é morto. E ele fica com a esposa, já tinha ficado com a esposa de Urias, Betseba, mas agora ele completa aquela ação de estar com ela. E Deus envia um servo para falar com ele, porque ele estava muito alegre, muito tranquilo, porque estava tudo certo.
Muitas vezes nós estamos assim também, nós cometemos um pecado, nós vivemos no tempo da graça, o Senhor, Ele fala conosco, o Senhor nos chama, Ele nos corrige, e muitas vezes nós ficamos tranquilos. Quando nós somos reprovados, aí nós começamos a perguntar por que eu fui reprovado, por que eu não consegui fazer esse planejamento, estava tudo certo. Por que eu não consegui passar nessa prova? Por que eu não consegui montar essa empresa? Por que eu não consegui alcançar esse objetivo? Estava tudo certo. Mas ali Davi também estava assim, tudo certo. Porque ele já era um rei que já tinha vencido várias guerras. Era um rei que não temia mais nenhum exército, porque ele estava ali estabelecido. E esse capitão que ele manda para a guerra, esse chefe desse exército dele que ele manda lá para frente da guerra para morrer, era também um dos melhores. Mas ele não está preocupado, porque ele treinava muitos outros. Então ele não tinha uma preocupação, pois ele já tinha uma experiência tremenda, muitos soldados à sua volta. Muitas vezes nós ficamos assim também. Às vezes uma pessoa já tem lá uma empresa, tem vários funcionários, não está preocupado, mas o Senhor está dizendo, meu filho, você vai estar sendo corrigido. Provérbios 29, 1 vai dizer, o homem que muitas vezes é repreendido, que endurece o serviço, será quebrantado sem que haja cura. Mas o que o Senhor está nos dizendo, filho meu, obedeça a minha palavra para que você não seja reprovado, que você não desmaie, e você caia. Mas a palavra do Senhor, ela continua dizendo no versículo 6 assim, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. Então, ele vai corrigir quem ele ama. A gente vê a família, os pais, a gente não está vendo que, infelizmente, as famílias hoje estão meio que desorientadas. Muito desorientadas. Os pais veem os filhos seguindo caminhos tortuosos e perguntam, você não acha que esse caminho está errado? Não sabe nada. Como que ele vai achar que o caminho está errado? Tem que dizer, meu filho, esse caminho está errado. Minha filha, esse caminho está errado. Você está andando pelo caminho errado, vem aqui, vou te mostrar o caminho. Mas aquele pai, aquela mãe está descansado. Aquele pai, aquela mãe acha que se ele der somente o dinheiro, se ele der somente a casa para morar, der somente a comida, der o celular, der uns presentes, ele acha que já está fazendo muita coisa. Porque muitos se preocupam assim, no passado eu não tive, mas eu vou proporcionar para o meu filho. Mas o mais importante é a educação. O Senhor está dizendo aqui que é a educação que nós temos que dar para os nossos filhos. Nós temos que educar os nossos filhos de uma forma correta. Nós temos que olhar para aquilo que não é bom e dizer, olha meu filho, aquele lugar lá não é bom. Não vá para aquele lugar. Aquele grupo de pessoas ali não são boas pessoas para estar com você. É assim que o pai e a mãe têm que orientar o filho. Não é deixar o filho andar pelo lugar e daqui a pouco o filho está cheio de problema. O filho às vezes perde a vida e o pai e a mãe ficam chorando. Por quê? Porque não tomou atitude. Então Deus, ele corrige a quem ele ama. Aquele que diz, Senhor, eis-me aqui, usa-me, transforma meu coração. Aquele que recebe ao Senhor, aquele que entende o chamado, o Senhor vai tratar como filho, vai corrigir, vai chamar para uma responsabilidade. Continuando o texto, versículo 7 diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? O distanciamento da disciplina está muito grande. O distanciamento da correção está muito grande. Nós percebemos esse resultado nos homens que estão hoje assumindo compromissos nas grandes empresas, produzindo produtos de baixa qualidade, produzindo produtos que estragam rapidamente. Homens que assumem compromisso nos cargos públicos e começam a cometer irregularidades. Homens que estão sendo presos. Homens que estão passando vergonha diante de seus familiares. Homens que tiveram educação, que tiveram instrução, mas em um determinado momento eles acham que não tem um valor, porque é o que está sendo pregado pelas mídias, é o que está sendo anunciado pelas mídias, que o ser correto não tem mais valor. Os valores bons estão sendo trocados pelos valores ruins. Isso está sendo mostrado pelas mídias. As mídias pegam uma informação que é verdadeira, transformam para a informação da qual eles querem falar. Transformam a verdade em mentira.
Mas o Senhor está dizendo que o pai, ele ensina a disciplina para o filho, e ele cobra do filho aquela disciplina, e chega um momento que se o filho errar, ele vai chamar aquele filho para uma responsabilidade, ao ponto de que ele vai ser ali corrigido e pode até ficar quebrantado. Deus, ele permite que muitas vezes nós estamos andando em um caminho, quando ele vai nos proteger, ele vai dizer para nós, olha, agora eu não posso te proteger porque eu não posso ir contra a minha palavra. O inimigo é aquele que veio para roubar, matar e destruir. Ele é o acusador. Quando nós cometemos erros, cometemos falhas e não chegamos diante de Deus para pedir perdão, o que vai acontecer? O inimigo vai chegar e vai pegar aquela pessoa e vai dizer, olha, agora você vai sofrer esse dano porque você cometeu esse erro. O único que olha dentro do coração é o Senhor. Quando o Senhor lhe vê que você não pediu perdão, ele não pode ir contra a palavra dele, chegar lá, não, você não vai tocar no meu filho, porque ele já se arrependeu, já pediu perdão pelos seus pecados. Mas quando a pessoa não faz isso, a pessoa sabe que não pediu perdão, a pessoa sabe que ela não chegou a Deus, ela sabe que ela está errada. E é o momento que a pessoa vai ser quebrantada, é o momento que a pessoa vai cair, é o momento que a pessoa vai voltar e pensar em Deus. Por que eu não me arrependi? Por que então que eu não voltei lá e falei com o Senhor? Então assim, a pessoa vai sendo corrigida internamente. É de dentro para fora que o Senhor faz com que a mudança aconteça em nossas vidas. O Senhor, ele faz com que nós venhamos a ser transformados pelo poder do seu nome de dentro para fora. É preciso que haja em nós um reconhecimento. O filho pródigo, ele resolve um dia pegar a sua parte dos seus bens com o seu pai, e ele resolve sair pela vida. Ele resolve então buscar um lugar do qual ele venha a ter uma melhor forma de viver do que aquela que ele vivia com o seu pai. Porque o seu pai o corrigia, o seu pai o disciplinava, o seu pai mostrava para ele o caminho correto, mas ele achava que aquilo era demais para ele. Ele achava que era uma responsabilidade muito grande, ele achava que ele podia viver sem ter todas aquelas regras. E esse filho pródigo, ele sai para viver a vida onde ele estava acreditando que ia ter uma liberdade. Mas chega um momento em que aquele filho pródigo, ele percebe que lá fora se tem uma liberdade, mas não se tem disciplina. Lá fora tem uma liberdade para buscar o que quer, mas chega lá, o resultado é um resultado que ele não sabe qual é. Quando ele estava junto ao pai, o pai mostrava a disciplina, mostrava o caminho, porque o pai sabia qual era o resultado que ele iria ter no final daquele caminho. Mas quando ele está lá fora, sem a orientação do pai, sem a disciplina do pai, ele vai entrar por caminhos dos quais ninguém vai dizer a ele qual o resultado quando chegar no final. E no final daquele caminho só escuridão. No final daquele caminho há um abismo. No final daquele caminho há um problema do qual ele não vai resolver, não conseguirá resolver, e não tem ninguém ao seu lado para o ajudar. E o Senhor, ele nos chama para a correção nesses momentos. Nesses momentos, o Senhor, muitas vezes, ele nos carrega no colo. E aquele filho pródigo, ele volta arrependido, ele volta ali preocupado, porque aquele dinheiro que ele tinha levado, aqueles bens materiais que ele tinha levado, o dinheiro que estava na conta corrente acabou. E agora ele volta, porque ele não tem mais de onde tirar. Ele volta e chega ao pai e se arrepende. Ele chega ao pai agora com o coração contrito e fala, pai, deixa que eu seja um dos seus trabalhadores. Ele chega e pede ao pai para ser um funcionário, mas o pai recebe ele com o coração aberto e dá a ele vestes novas e dá a ele tudo que ele tinha novamente, ele restitui o que ele tinha. O que o Senhor faz conosco é da mesma forma. Quando nós saímos para andar num caminho do qual nós não sabemos o resultado, nós não sabemos o que nós iremos fazer, nós vamos colher resultados dos quais nós não sabemos também. E na maioria das vezes são resultados ruins, que vão prejudicar a nossa caminhada, que vão nos trazer problemas graves. E muitas vezes não tem volta, muitas vezes o preço é a vida. O salário do pecado é a morte.
Quando nós andamos em direção contrária ao que o Senhor nos chama para caminhar, nós estamos pecando. E o salário do pecado é a morte. E quando o Senhor permite que fiquemos vivos, é milagre de Deus. Que o Senhor, Ele nos abençoe e nos guarde. Vamos ler só mais um versículo aqui, que é o 8, para terminar. Vamos ler o 8, o 9 e o 10, para terminar. Diz assim, versículo 8. Mas estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Versículo 10. Pois eles nos corrigiam por um pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Aquele filho pródigo distante do pai não tem mais a correção. Mas quando ele volta, ele passa a ter a correção. E agora ele tem um ensinamento. E o Senhor, olhando do céu, vendo a obediência, Ele vai nos chamar para uma santidade, para um lugar separado, um lugar onde nós vamos estar ali desfrutando do leite e mel em a terra prometida. O Senhor tem um lugar separado para nós lá nos céus. Nós não conseguimos ver, nós não sabemos como é, mas nós esperamos, nós acreditamos que é um lugar maravilhoso, o qual o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o servem. Em nome de Jesus. Amém.